Beleza, então, pessoal, vamos lá para mais uma aulinha, né? Vamos começar aqui fazendo a questão de número 8. Deixa eu pegar uma caneta. Beleza. Então, na questão de número 8, o que nós temos aqui? Então, qual é o segundo composto da série dos alcenos? Tá? O que a gente tem que levar em consideração? O alceno é uma estrutura que tem uma dupla ligação entre carbonos. Então, tem um carbono aqui, uma dupla, outro carbono. Beleza? Dessa forma, o primeiro alceno será exatamente o eteno, tá? Por que isso acontece, professor? Porque se eu tenho uma estrutura com apenas um carbono, ele só vai fazer ligação com hidrogênio. Então aqui fica impossível eu ter uma dupla ligação entre carbonos, tá? Por esse motivo, o primeiro cara que eu vou contar vai ser o eteno. E aí quem será a segunda estrutura? A segunda estrutura será o propeno, né? Então seria essa estrutura aqui. Eu preencheria com hidrogênio, né? Então aqui, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, hidrogênio aqui. Beleza? Então essa estrutura aqui, ó, dois carbonos, ou uma dupla ligação entre carbonos, mais um hidrogênio para cima e um para baixo, 4. Aqui, fazendo três ligações entre carbonos, uma com hidrogênio, e aqui três com hidrogênio e uma ligação com carbono. Então, quando ele pergunta qual que é o nome do segundo composto da série dos alcenos, a série dos alcenos começa com o eteno e o segundo é o propeno, exatamente a letra C. Certo? Beleza? Então vamos para o próximo. O próximo seria aqui a questão número 9, tá? Para fazer essa questão número 9, é interessante que a gente tenha em mente as fórmulas moleculares, tanto de alcanos, quanto de alcenos, quanto de alcinos. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui rápida dela. Então, eu tenho aqui isso aqui é uma fórmula, então ela é definida, tá? Quando eu tenho os alcanos, né, apenas uma ligação, eu tenho CnH 2N mais 2. No caso dos alcenos, eu tenho CnH2n e a fórmula molecular dos alcinos é CnH2n-2. Beleza? Então, se eu substituir o N por um valor, né? Vou pegar aqui o exemplo do C3. Se eu quero saber qual que é a fórmula molecular dele como alcano, como alceno e como alcino, então se eu tenho 3 carbonos, eu quero saber qual que vai ser a estrutura como alcano, como alceno e como alcino, eu só pegar o número 3 e colocar aqui no meio da fórmula. Então, se eu quero descobrir para um alcano, tá? Vai ficar C3, H, 2 vezes 3, 6, 6 mais 2, 8. Tá, e se eu quero para um alceno? Então, um alceno C3, H, 2 vezes N, então 2 vezes 3, 6. Essa é a fórmula molecular do meu alceno. E se eu quero para o meu alcino, eu tenho C, 3, 2 vezes 3, 6, menos 2. Então, meu H vai ser 4. Então, aqui eu já defino que será a letra D, tá? A resposta correta. Mas para a gente dar uma melhorada nisso aqui ainda, como é que eu consigo perceber isso aí na minha vida, no dia a dia, professor? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, tá? De uma ligação simples. Aqui, para ficar mais fácil, ao invés de eu escrever hidrogênio, então onde está roxo aqui vai ser um hidrogênio, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Então, cada ponto traço significa que eu tenho um hidrogênio. Então, ao todo aqui eu tenho
Se eu fosse pegar a fórmula molecular desse cara, C3H, aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é exatamente esse cara aqui. Beleza. Se acontece da formação de uma dupla ligação, então eu vou supor que aconteceu uma dupla ligação aqui agora. Ó. Eu vou mudar de cor novamente para ficar mais claro. Então aconteceu uma dupla ligação aqui. Quando acontece essa dupla ligação, como o carbono é obrigado não, né? Como o carbono faz 4 ligações, o que vai acontecer com essa estrutura aqui? Ele vai perder um hidrogênio. Então a fórmula molecular agora é C3H, só contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Exatamente essa fórmula aqui. Tá, professor, e quando acontece a tripla ligação? Então, quando acontece a tripla ligação, aconteceu aqui a tripla, ele vai perder mais um hidrogênio aqui e um aqui. Então, vai sobrar o C3, ó, 1, 2, 3, 4, H4. Então, para ficar mais fácil, pessoal, para a gente terminar aqui, fazer a número 10, bora ver o que nós temos aqui. Vamos começar com preto. Então, ele fala aqui, ó, o hidrocarboneto, bora, meu filho. O hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de hidrogênio por molécula é. E aí ele me dá o metano, o etano, eteno, etino e propino. Isso aqui já ficou, tá na cara que será a letra D, que será o etino, tá? Como que a gente faz isso? Exatamente igual na estrutura passada. Se a gente jogar aqui na fórmula, a gente consegue descobrir como são dois carbonos, et, né? Et significa que eu tenho dois carbonos. Então, C2H, 2 vezes 2 dá 4, menos 2, 2. Então, é a estrutura que tem a menor quantidade de hidrogênio aqui. Mas vamos fazer visualizando isso. Então, eu tenho o metano. Então, o metano aqui, ó, qual que é a fórmula molecular do metano? CH4. Então, isso já indica para mim que ele tem 4 hidrogênios. Se eu for olhar a estrutura, então, do etano. Etano não tem dupla ligação, tá? Aqui eu tenho 3 hidrogênios, de cá eu tenho 3 hidrogênios. Então, esse cara, ao todo, tem 6 hidrogênios. Beleza? Ok. Se eu for olhar agora a estrutura, então, do meu eteno. O eteno tem uma dupla ligação. Então, ó, carbono, dupla ligação, carbono. O que sobrou? Duas ligações para ele fazer de cá, né? H2. E sobrou também H2 de cá. Logo, esse cara tem 4 hidrogênios. Beleza, vamos para o etino. Então, vamos para... Deixa eu fazer com esse azul claro. Então, vamos para o etino. O etino, existe uma tripla ligação entre o carbono. Logo, sobra para ele fazer apenas mais uma ligação. Então, eu tenho um hidrogênio de cá, eu tenho um hidrogênio de cá. Logo, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Por último, o propino. Vamos fazer o propino de laranjado. Propino, então, eu tenho 3 carbonos. Então, ó, uma tripla ligação aqui, carbono, uma ligação simples, outro carbono. Esse carbono da ponta está fazendo uma ligação aqui com o outro carbono, então ele recebe mais 3 hidrogênios. Esse carbono do meio já está fazendo as 4 ligações dele, beleza? Então não tem hidrogênio. E esse carbono de cá ainda recebe mais um, né? Está fazendo 3 de cá, com mais uma ligação. Então esse cara aqui também tem 4 hidrogênios. Dessa forma, o que tem a menor quantidade de hidrogênio por molécula é exatamente o etino. Beleza, pessoal? Então, é isso.